refugimus, salva Dei genitrix, nostras depredationes, ne vestigiasti in necessitatium. Bem-vindos ao Bronze Podcast. Hoje, comigo, Diogo Bronze. O tema de hoje é televisão, internet e maus hábitos. Vamos falar um pouco sobre aquilo que nos impele a todos a passar horas em frente a um pequeno ecrã e se devemos passar horas em frente a um pequeno ecrã, seja ele da televisão, da internet. É claro que há diferenças entre estes dois, eu vou explicar precisamente essas diferenças. A televisão, sem dúvida, não se pode controlar tão bem o conteúdo, a internet podemos, mas acabam por beneficiar ou partilhar um pouco dos mesmos atributos. E os atributos são que, no fundo, levam-nos os dois, tanto a internet como a televisão, a interiorizar uma série de maus hábitos que levamos para a vida. Quem nunca passou o dia agarrado à televisão, agarrado à internet? Quem nunca disse que iria passar apenas 20 minutos a navegar na internet e acaba a passar 2 horas e 3 horas? Isto acontece, claro, muitas vezes por bons motivos. Estamos à procura de informação útil, estamos à procura de coisas que nos fazem supostamente bem, à alma até, mas a verdade é que sabemos que se assim fosse, a nossa utilização seria cirúrgica e não demoraria mais de 30 minutos por dia, no máximo. Se alguém usa internet e televisão, sabe perfeitamente que entre a dispersão de um artigo, passar para uma mensagem, passar para um e-mail, passar para um site e depois abrir um vídeo no YouTube é algo que aparece muito frequentemente e muito facilmente. E portanto vou explicar do ponto de vista católico, volto a dizer, este é um podcast católico, portanto há muita gente que subscreveu agora ao podcast ultimamente e podem estar à espera de conteúdo que seja completamente político apenas, e não é um facto. O facto é que aqui todas as perspectivas são feitas por mim e por mim, claro, lendo artigos católicos e coisas católicas que vou compilando e trazendo aos ouvintes. Eu gostava também de poder dar a entender que a televisão e a internet têm um fim e de utilização e que esse fim pode ser moral ou imoral. E portanto não deixam de ter os seus perigos e não deixam de ter os seus riscos, como tudo na vida. Vamos então começar pela televisão. Não se pode negar que a televisão é aquele pequeno aparelho destinado a reproduzir imagens e sons e é encontrado em quase todas as casas, se tenha tornado hoje num dos meios de comunicação mais poderosos do mundo. E se os Papas Pio XI e Pio XII consideram a possibilidade da sua boa utilização, advertiram também os fiéis contra as suas muitas desvantagens, em especial contra a utilização como meio de corrupção e manipulação das pessoas, especialmente das massas. De facto, para um julgamento correto sobre a utilização, é crucial perguntarmos a nós mesmos quem tem o controle sobre este meio, hoje em dia. Quem controla a televisão e para que fim ele é utilizado? Portanto, a grande pergunta que nos devíamos fazer era quem controla as notícias que vemos, quem controla os filmes que vemos, os canais de televisão que vemos. Será que é moralmente correto pagar os canais que vemos? Será que quem administra e recebe dinheiro pelos canais que nós pagamos, claro, não por impostos, que esses temos que pagar, por exemplo, o caso da RTP para os portugueses, que pagamos com os nossos impostos. Estou a falar mais daqueles canais de cabo que nós compramos separadamente. Portanto, aqui vamos então pensar sobre este assunto. Quem domina este meio de comunicação? E o primeiro dos inconvenientes que venho aqui trazer-vos é o inconveniente da televisão pela própria natureza da televisão. Antes de mais, digamos que a ação da televisão é muito unilateral. O espectador limita-se a receber sem intervir, expondo as almas a um estado mental de excessiva passividade. Tudo lhes é dado, já elaborado, fácil e agradável de ver, levando as pessoas a perder o hábito do esforço, da reflexão e, portanto, levando as pessoas a um estado superficial de leveza. Diz-nos Pio XII que o filme, por muito irrepreensível que seja, é por natureza unilateralmente visual e expõe o espírito dos jovens à superficialidade se ao mesmo tempo não for tomado por uma leitura útil e salutar. Eu aqui dou-vos o exemplo dos meus filhos. Vocês com certeza alguns terão filhos. É muito fácil para uma criança, e eu dou o exemplo dos meus, pode ser que não seja assim convosco, nós não temos televisão em casa. Mas quando os filhos vão aos avós, eles veem um pequeno desenho animado,
ou alguma coisa que nós já pedimos aos avós para não porem a televisão, e claro, tratam-nos como se fôssemos bichos das cavernas, mas a verdade é que fazemos esse esforço. E é claríssimo quando eles passam, por exemplo, 1 hora a ver filmes, ou quando eu digo filmes são banda desenhada, coisas até positivas, como por exemplo a Heidi, um filme antigo de desenhos que não tem nada moralmente errado. Quando eles passam 1 hora a ver a Heidi, no dia seguinte os meus filhos estão incapazes de brincar e de procurar diversão da forma que estavam antes de verem isto. Porquê? Porque se habituaram a estar passivamente a ver o conteúdo. E portanto no dia seguinte, quando não há televisão, claro, em casa, têm de voltar a pintar, têm de voltar a brincar com brinquedos. E isto nós notamos que é claramente um problema. Quanto mais nós, adultos, que já passamos anos a fio a ver televisão. O segundo inconveniente também, da mesma forma, a televisão leva a dar demasiada importância aos sentidos em detrimento da razão. O grande potencial da tecnologia atual leva os produtores a cair na grande tentação de cativar o espectador ao nível dos sentidos, dos sentimentos até, e negligenciando e anulando o papel dominante da razão, subjugando as almas em vez de as formar. Deus colocou a criação ao serviço do homem quando criou o mundo, do que resulta que o uso das criaturas ou de criaturas, incluindo a tecnologia, nunca deve impedir a natureza razoável do homem, mas antes favorecê-la. Portanto, é bem sabido que os sentidos têm a tendência de oprimir o espírito, especialmente se forem estimulados sem critério e de forma excessiva, despertando assim as paixões. Diz-nos Pio XII, se os filmes perigosos de hoje falam apenas aos sentidos e de forma demasiado unilateral, trazem consigo o perigo de produzir nas almas em um estado de leveza e passividade, o bom livro pode preencher esta lacuna, graças ao papel mais importante que tem no trabalho da educação. Fim de citação. Portanto, a televisão, além disso, pode também ser utilizada de uma forma muito manipuladora. Não só pode excitar facilmente os sentidos, como também pode anular ou falsificar a inteligência. Basta que a sucessão de imagens, sons e palavras seja demasiado rápida para que a inteligência se sinta sobrecarregada, porque não tem tempo para refletir e assimilar tudo o que vê. Com isto é fácil jogar injustamente com a velocidade das imagens, as omissões, a ênfase em coisas más ou irrelevantes, o emaranhado de factos óbvios e assim por diante. As mesmas informações, muitas vezes não verificáveis pelo espectador, tornam-se facilmente factos certos e indiscutíveis, especialmente para os jovens, para as crianças, para as pessoas simples, sem cultura e formação doutrinal. E claro, por simples não se entendam aqui pessoas com um curso, porque hoje em dia ter um curso, isso até me arrisca a dizer que torna as pessoas bem mais simples, porque aquilo que acontece na faculdade é exatamente o mesmo que acontece na televisão. Passividade na procura pelo conhecimento, débito de informação, a qual é preciso decorar, não compreender, e portanto acabam por estar a fazer exatamente o mesmo que a televisão faz. A televisão, diz-nos Pio XII, não está isenta de perigos, devido aos abusos e a que a fraqueza e malícia dos homens a podem conduzir. Quanto maior for o poder sedutor deste instrumento, e quanto mais vasto e indeterminado for o público a que se dirige, mais fatais se tornam estes perigos. Tenha-se sobretudo presente que a televisão encontra a sua audiência mais ávida e atenta entre crianças e adolescentes, cuja própria idade os torna mais sensíveis aos seus encantos, e que, consciente ou inconscientemente, transforma mais facilmente as imagens percebidas no ecrã, animado em realidades vivas. Portanto, esta noção de que o que acontece no ecrã é verdadeiro. Vou-vos dar o exemplo. O meu filho, que brinca e não tem televisão em casa, como é que eu posso explicar a uma criança quando vê um dinossauro na televisão que aquele ser não existe? Portanto, isto é uma questão que eu tenho que explicar, porque se a criança vê um leão e pensa que existe, e eu digo que existe, porque é que a seguir vai ver um dinossauro e eu tenho que dizer que este não existe? Portanto, esta dicotomia que existe entre os dados falsos e verdadeiros é preciso que tenhamos muita atenção para os explicar a quem é simples, porque, atenção, no caso da criança é em relação a um leão e a um dinossauro. No caso das pessoas adultas é em relação à política e à religião, é em relação à economia e às finanças, é em relação à livre circulação dos bens e é em relação às notícias, por exemplo. Portanto, o que é verdade e o que é mentira? E diz-nos Pio XII, tal é a condição da natureza humana que nem todos os telespectadores têm, nem sempre retêm, a energia espiritual, a reserva interior e mesmo a vontade de resistir à sugestão sedutora da televisão, e com ela a capacidade de se controlarem e guiarem a si próprios.
Portanto, aqui também entramos na parte moral, não é? As pessoas fomos alimentados por televisão nos anos 80, 90, quem tem essa idade, sabem perfeitamente que todos os filmes, séries, tudo o que passava na televisão era liberal e visava a desconstruir, era engenharia social pura, e visava a desconstruir claramente o tecido social. E, portanto, era divórcio atrás de divórcio, adultério atrás de adultério, paixões desenfreadas atrás de paixões desenfreadas, e isto produziu na sociedade, especialmente nas sociedades tradicionais como a portuguesa, uma sensação de que tínhamos que mudar e adaptarmos a novos tempos, e que esses tempos, claro, eram o liberalismo americano dos filmes. Portanto, isto aconteceu. Hoje em dia, qualquer pessoa com meia dúzia de euros na carteira ou no banco, o que vai fazer é, em vez de investir em património para dar aos seus filhos, ou num negócio para gerar emprego e alimentar a economia com os seus bens, ao contrário, vai investir numa piscina, vai investir numa moto, vai investir em coisas que são completamente supérfluas e que apenas produzem egocentrismo e experiências, que é o que está na moda, não é? Vamos produzir experiências e no fim temos uma sociedade completamente dissolvida, porque cada um anda a produzir as suas próprias experiências e enganados por este espírito liberal que entrou pelos filmes. Então, quem controla este meio de comunicação e para que fins? Aqui, vocês já sabem, estamos no YouTube ou estamos num podcast, não se pode falar de tudo, mas, de facto, a televisão está hoje nas mãos de homens sem critérios morais, que espalham através dela o naturalismo, a imoralidade, a violência, bem como todas as ideias mal orientadas e que estão na moda do dia de hoje. Diz-nos Pio XII, mesmo filmes moralmente irrepreensíveis podem ser espiritualmente prejudiciais se apresentarem ao espectador um mundo em que não se faça alusão a Deus e aos homens que acreditam nele e o adoram, nele, em Deus. Um mundo em que as pessoas vivem e morrem como se Deus não existisse. E é isto que nós temos visto. Nós temos visto, sistematicamente, filmes, peças de arte, por assim dizer, que não representam Deus e, pelo contrário, existem como se Deus não existisse. E, portanto, diz-nos ainda Pio XII, como podemos não gemer com o pensamento que a televisão traz para as nossas casas aquela atmosfera envenenada de materialismo, estupidez e hedonismo que tantas vezes se respira nos cinemas. Verdadeiramente nada mais pernicioso pode ser imaginado para as forças espirituais de uma nação, se perante tantas almas inocentes no seio da própria família, essas impressões e manifestações de prazer, paixão, maldade são projetadas diariamente. E estas abalam e fazem ruir para sempre todo o edifício de pureza, bondade e espiritualidade que possa existir num lar e, em particular, numa criança, claro. É sabido, nós católicos não podemos ignorar o facto de que os inimigos da Igreja têm feito da televisão o seu cavalo de Troia. Graças ao seu poder sedutor, utilizaram a televisão para a colocar ao serviço dos interesses políticos e para levar as pessoas a novas ideias prejudiciais ao cristianismo e à corrupção da moral. Sem se perceberem, as pessoas encontram-se sobre o jugo da televisão. Em nome da liberdade de expressão, as pessoas são manipuladas através da desinformação discreta, distorção ou exagero de factos, preconceitos, silêncios deliberados e, curiosamente, tudo isto vai sempre no sentido da descristianização da sociedade e das famílias. É fácil. Hoje, por exemplo, acordei de manhã e tinha um comentário no meu podcast. O comentário não vou conseguir reproduzir na íntegra, mas era algo do género. Esta sua propaganda antissemita nos livros que vende online é completamente anticatólica. E eu, apaguei o comentário, bloqueei a pessoa, que é o que eu faço. Geralmente não há muito a fazer nestes casos, a pessoa é ignorante e é maldosa. O que eu queria apenas mencionar é que a televisão faz isto. A televisão elimina os tabus da tradição social, e por tabus eu não quero dizer porque não são tabus, são aquilo que durante milénios as sociedades perceberam que funciona, nomeadamente monogamia, religião, estrutura social hierárquica, e hoje em dia a televisão desconstrói isso tudo em estruturas hierárquicas rasas, poligamia, imoralidade, sem religião e mais, e cria estes dogmas novos na cabeça das pessoas. Se alguém faz um livro onde explica que, por exemplo, os judeus são donos da pornografia a nível mundial e que são donos da maior parte das cadeias jornalísticas e da grande mídia, então já é antissemita. Portanto, isto é um problema, porque há um problema de dogmatização daquilo que não são dogmas, nem sequer são verdades de fé, nem sequer são verdades sociais. São apenas implantações cirurgicamente plantadas na televisão e nos mídias para que as pessoas não falem sobre determinados temas. E a questão dos judeus, claro, é um deles.
não os judeus, volto a dizer, todo o judeu que está na sua casa, não o judeu porque nasceu filho de judeu e com isso faria de mim assim um antissemita, julgá-los pela sua raça, mas os judeus enquanto entidade organizada não pertencente a nenhuma nação. Como se sabe, os judeus não pertencem a nenhuma nação, são um povo que foi expulso do Médio Oriente há 2000 anos e que ainda não encontrou a sua casa. Nos últimos 60 anos tem, sim, provocado um genocídio ali na zona de Israel, e isso faz com que, claro, obviamente as pessoas tenham que ter este tipo de dogmas pré-feitos pelos mídias para que não os acusem e que possam ilibar qualquer bombardeio, qualquer genocídio que eles façam, e assim como se fosse a coisa mais leve do mundo. É mais fácil gozar com, para os brasileiros este termo é mau, mas é mais fácil troçar com Jesus e brincar com Jesus, e isso já se pode sem problema algum, e até mesmo fazer isso com os cristãos e tirar-lhes os seus direitos, e até tirar os direitos às pessoas a entrar nos sítios se não se injetarem com determinadas injeções experimentais. Mas se falarmos sobre isso, tudo bem, tranquilo, mais ou menos, podemos falar sobre alguns temas, mas se falarmos sobre os judeus, então não podemos falar. Então aqui está um exemplo claro de um dogma da mídia. Portanto, diz-nos Pio XII, a Câmara não mente, diz-se muitas vezes, mas pode fazer uma seleção cuidadosa da informação e assim, apesar da sua fidelidade, pode transformar-se num instrumento eficaz para criar falsas impressões e espalhar o espírito maligno da desconfiança, inimizade e ódio. Atenção, que a televisão faz isto hoje em dia através de muitas coisas. A sociedade hoje, e a sociedade toda a partir de 1945, a única coisa que fez foi politizar o cidadão comum, o cidadão maioritariamente ignorante e que não percebe nada nem de política nem do que está a acontecer na sua família, na sua casa, quanto mais no mundo. E aquilo que a sociedade fez foi dividir para reinar. Ou seja, hoje qualquer pessoa, por mais simples que seja, tem um clube de futebol e pode andar às turras com o amigo por causa da bola, tem um partido político, direita e esquerda, pode andar às turras por causa da política, tem uma preferência por carros, tem um desporto que gosta mais ou menos. Ou seja, há aqui certas instituições que foram criadas para criar a dicotomia entre o que é bom e o que é mau na sociedade. E isto passou muito pela televisão. E então Pio XII remata ainda: uma coisa é conhecer os males para pedir à filosofia e à religião a sua explicação e os seus remédios. Outra coisa é fazer dela um objeto de espetáculo, de televisão, claro, e de diversão. Agora, dar uma forma artística ao mal, descrever o seu poder e o seu progresso, os seus procedimentos conhecidos ou ocultos, os conflitos que gera e através dos quais progride, produzem em muitos homens uma atração quase irresistível. Acima de tudo, é extremamente lamentável que certos filmes pareçam ter concordado em tratar a instituição tradicional da família com ironia e ceticismo, em exaltar traições e infidelidades à mesma e, sobretudo, lançar insultos frívolos e injustos à dignidade dos pais e dos cônjuges. E isto é verdade, nós vemos isto todos os dias. Hoje em dia não há filme nenhum em que apareça uma família tradicional normal, sem que o pai seja um tirano, ou sem que a mãe seja uma pessoa oprimida na cozinha, ou sem que um dos dois seja adúltero. Portanto, uma família bela não existe nos meios de comunicação. E como é óbvio, o que é que aparece hoje em dia nos meios de comunicação? Aparecem casais de todo o género, que não são casais nenhuns, são simplesmente amigos que se juntam para ter relações sexuais ou para fazer o que entenderem, mas não são casais, porque um casal é um homem e uma mulher. Se vocês olharem para um casal de galinhas, é um galo e uma galinha. Se olharem para um casal de bois, é uma vaca e um boi. Se olharem para um casal de ovelhas, é um carneiro e uma ovelha. Então pronto, não há um casal de dois carneiros, simplesmente. Isto são aquelas coisas básicas que hoje em dia parece que é preciso repetir, ver-se em conta. Então continua ainda, Pio XII. Hoje, doutrinas erradas são violentamente agitadas sobre as ondas de ar e no voeiro internacional que criam no ar um éter, uma cortina de ferro, com o propósito de impedir que a verdade penetre por esta via. Sabemos, infelizmente, que em certas nações, claro, hoje dominadas pelo comunismo ateísta e por meios audiovisuais que são explorados nesse mesmo sentido, tentam arrancar a religião às almas, criando uma nova e oculta forma de perseguição religiosa, que está agora, nesta época do Cofidis, a chegar ao seu pico máximo, com a segregação das pessoas, que há de ser segregação religiosa. Não tenham dúvidas que para entrar num restaurante é preciso uma injeção e um certificado. Quando chegar à altura certa, quando isto se tornar uma coisa que, ok, já todos tomaram a injeção e o certificado, então, meu caro, está aqui a dizer que você entrou numa igreja nas últimas 2 semanas. Se entrou numa igreja, a religião é má,
você não pode ir a um restaurante nos próximos 2 meses. Portanto, isto é o que vai acontecer e é aquilo que as pessoas têm que se preparar para. E aquele argumento do, mas podes escolher bons programas e bons filmes. E eu muitas vezes vejo filmes com a minha esposa. Aliás, quem tem 3 filhos, a única coisa que pode fazer é, à noite, se nenhum dos filhos estiver doente, se não houver baba e ranho por todo lado, se um dos bebés não estiver a chorar, é ver um filme. E portanto é um momento de paz e sossego, que é salutar, não vejo mal nisso, mas é preciso ter noção de uma coisa. Sempre que escolhemos ver um filme, estamos-nos a expor a tudo isto que eu disse antes. Portanto, escolha-se um bom filme, mas ainda que se escolha um bom filme, estamos a submeter-nos a estas regras da passividade. Ok? Não esquecer disso. Portanto, aqui vai. Relativamente aos programas de escolhas e bons filmes. É certo que devido a uma certa ignorância, ou devido à falta de tempo para reflexão, ou devido à imaturidade, como acontece nas crianças e jovens, muito poucas pessoas têm critérios suficientes para resistir intelectualmente ao atual bombardeamento dos meios de comunicação social. Um rio de dissipação, superficialidade e mundanismo saturam os mentes com o que é mais contingente e trivial. Não é dado descanso à inteligência com tantas imagens rápidas, chocantes, sedutoras. É uma perda de tempo e uma lavagem ao cérebro baseada em coisas inúteis e negativas e pode ser comparado a uma droga que sufoca a inteligência e mata a vontade. A crescente rapidez, diz o Pio XII, e conveniência dos meios de comunicação, a abundância de livros e jornais, rádio, cinema, televisão, coloca as pessoas em contacto com todas as formas de vida e atividade humana. Presos neste turbilhão, que já não lhes deixa tempo para reflexão e conhecimento, como podem não perderem sensivelmente o sentido das outras realidades, mais verdadeiras, mais elevadas. E aqui abre o parênteses pessoal, como o campo, a agricultura, a economia real. Fecho parênteses. E continua Pio XII, mas também mais austeras e de vida espiritual, para a qual têm, no entanto, uma certa nostalgia, mas que correm o risco de ver desaparecer gradualmente, até perder os seus olhos, perderem aos seus olhos quase todo o valor e significado. E é isto que acontece hoje em dia. As pessoas são impedidas de rezar, as pessoas são impedidas de ter uma vida espiritual, porque estão constantemente imersas num mundo físico e visual. E, portanto, a maior parte das pessoas já não consegue estar parada em silêncio, quanto mais rezar. Veja-se a dificuldade que hoje o homem moderno tem em fazer um simples retiro. Parar o telemóvel, ficar 5 dias sem falar. É de loucos. E isto é uma coisa que era suposto ser cultivado por todos os católicos. O silêncio é o grito da virtude. Uma coisa que vocês podem estar a sentir é que eu estou a citar muito Pio XII. Só aqui um parênteses, que Pio XII foi o último Papa que fez uso dos meios de comunicação social para transmitir mensagem católica para o mundo. A televisão estava, na altura de Pio XII, estamos a falar dos anos 50, 40, a emergir, a televisão e o rádio já há mais tempo, mas estavam a tornar-se mainstream, e portanto este Papa tem inúmeras alocuções de rádio, mensagens católicas, muito boas. Quem quiser pesquisar Papa Pio XII, o último grande Papa devidamente católico, que já permitiu alguns liberalismos no fim do seu pontificado, mas que ainda assim estão longe de depois tudo aquilo que vem depois, não é? Todos estes papas modernos, Papa, que hoje em dia são todos santos, é preciso ter cuidado quando se diz isto, não é? Porque uma coisa interessante do concílio é que toda a gente está a tentar santificar os papas do concílio, porque como é óbvio o concílio é santo, não é? E temos que seguir, então vamos santificar o João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo II, e a Bento XVI e Francisco também vão ser canonizados já de seguida. Bento XVI mais ou menos, porque teve aquele infortúnio de permitir um pouco a missa tradicional, mas claro, isso não limpa todo o seu passado modernista. Ainda assim, Papa Pio XII, a última grande pressão nos meios sociais sobre a mensagem católica. Todos os outros papas a seguir, silêncio. Isso não foi silêncio, fizeram como João Paulo II. Num dia estavam a dar um beijinho no Alcorão, no outro dia estavam a rezar com budistas e protestantes, e portanto nunca mais a mensagem verdadeiramente católica pôde ser emitida a partir do Vaticano, infelizmente. E hoje é uma das coisas que eu tenho apontado aos amigos, é que se o nosso Papa Francisco fizesse apenas um apelo, ligava ao rádio, ligava à televisão e dizia a toda a gente: o que está a acontecer no mundo é um avanço totalitário e toda esta, abre aspas, pandemia, fecha aspas, é uma farsa. Então tínhamos aqui 1 bilhão de pessoas que automaticamente se levantavam contra toda esta ditadura internacional. Mas infelizmente a Igreja Católica, desde Pio XII, que está mais ou menos
submersa como por uma organização terrorista que ocupa aquele lugar. Ainda assim, não podemos fazer muito. Nós, católicos leigos, podemos apenas rezar a Nosso Senhor e esperar que a crise da igreja seja resolvida, conservando todos os costumes. Fecho este parênteses, desculpem este 3 minutos ou 4, onde eu falei sobre o Pio XII e sobre isto tudo. Vamos voltar à televisão. E queria dizer então que a conclusão em relação à questão da televisão é que, dadas as circunstâncias atuais, a televisão apresenta-se como um perigo moral positivo e grave, tanto para os indivíduos como para as famílias. Por conseguinte, devemos tomar conscientemente todas as medidas necessárias para nos protegermos dela. E por todas as medidas necessárias, no caso de nós, membros da Terceira Ordem da Fraternidade de São Pio X, não podemos ter televisão em casa, é uma das regras, e eu quase que é uma benção. Agora, isto dá que pensar, porque a seguir vamos falar da internet, e a fraternidade não proíbe a internet, mas eu acho que devíamos lá chegar em breve, porque algo está a acontecer nos lares que estão a ser cada vez mais invadidos pela internet. Mas ainda assim, sobre a televisão, para terminar, Deus deu-nos então a inteligência para conhecermos a verdade e a realidade das coisas. Mas cada vez mais pessoas estão hoje ligadas a um mundo fictício que existe apenas nos ecrãs, ao ponto que se chegou a chamar realidade virtual, que nada mais é do que a ausência de toda a realidade. Não percamos, portanto, o sentido da realidade natural que Deus criou, nem sobretudo o da realidade sobrenatural que Ele nos revelou. Isto vai-se aplicar, em parte, a tudo aquilo que eu vos disse sobre a televisão, à internet, mas eu vou aqui agora especificamente falar sobre a internet. Na internet, a difusão desta é um facto óbvio para todos. As casas tradicionais também não estão isentas, nem mesmo os priorados da Fraternidade de São Pio X. Chegou, portanto, o momento de falar sobre o dia, aliás, já chegou há muito tempo, mas chegou agora o momento de falarmos sobre isso neste podcast, porque é um tema duro, até para mim, que faço o podcast. Porque, como é óbvio, temos concentrado todas as nossas forças sobre a televisão, mas aqui estamos perante o mesmo tipo de problema. E, portanto, é preciso deixar expressamente de lado o aspecto ligado às obscenidades de que este instrumento, a internet, pode ser um meio. Eu aqui não vou falar sobre os riscos da pornografia, toda a gente sabe, a pornografia é imoral, é um pecado grave, tanto para quem vê como para quem faz. É um pecado grave não só pela questão imoral do que se vê, mas também por aquilo que ela suscita e todos os vícios que ela traz e desordem que ela traz. A pessoa viciada em pornografia dificilmente tem um matrimónio bom, dificilmente tem um bom namoro, dificilmente as pessoas são bons alunos quando são viciadas neste tipo de meios. Porquê? Porque levam a um egocentrismo tremendo, levam a uma série de problemas de ordem espiritual e também intelectual. Lembro também antes aos pais que dar acesso gratuito à internet aos filhos é uma imprudência. Se houver uma ligação em casa, o computador deve estar num local comum, na sala, e portanto nunca nos quartos das crianças. É crime ter um computador no quarto das crianças, e digo-vos eu que aos 12, 13 anos, ou mais talvez 16, não via de computador nessa altura, ou internet pelo menos, bem sei aquilo que as crianças vão pesquisar na internet simplesmente porque têm curiosidade, mas é um fosso que, se vocês dão, arriscam-se a fazer os seus filhos perderem anos a fio em vidas que não são saudáveis. Neste artigo, então, sobre a internet, quero considerar a utilização desta de uma outra perspectiva, que é moral, mas também diferente. Estou a referir-me aos vários fóruns e outras formas, redes sociais, trocas de e-mails a que podemos ter acesso e onde perdemos demasiado tempo. E estes fóruns, nomeadamente, é o Twitter, Facebook, etc., as redes sociais. O primeiro ponto que eu queria salientar é que, para os católicos, são todos teólogos. Todos os católicos com a internet são teólogos, já todos vão para a internet dizer quem é Papa, quem não é Papa, já todos vão para a internet dizer, leram um livro de São Tomás, já são tomistas, leram 2 livros de teologia, já são teólogos. E para mim, passei 5 anos a estudar e tirei o mestrado em teologia, que eu próprio digo, eu não sou teólogo, eu estudei 5 anos de teologia praticamente modernista, e obviamente há coisas boas que eu aprendi, não é? Aprendi pelo menos a ter uma perspectiva crítica sobre o que existe no mundo da teologia, perceber o que é que há, ou seja, o quadro, quando se estuda uma arte, aquilo que os artistas aprendem, ou seja, quem aprende pintura não acaba um curso e não se torna pintor, simplesmente o que os cursos fazem é demonstram o que é que vai de A a Z, ou seja, tem isto aqui, dentro disto tudo agora é preciso especificar, é preciso especializar dentro de várias áreas e pronto, e se a pessoa vai ser um bom teólogo, vai ser um bom pintor, isso depois depende da forma como a pessoa se aplica. Uma coisa eu sei,
Quem acaba um curso de teologia em Portugal dificilmente se pode dizer teólogo. E quem acaba um curso de qualquer outra coisa em qualquer lado, dificilmente se pode dizer a coisa que é do curso que tirou, a não ser que depois exerça e ganhe experiência nesse ramo. Quanto mais para qualquer indivíduo que aparece na internet e que já ouve uma coisa, viu 2 links, viu 2 vídeos no YouTube e já começa a formular opiniões sobre teologia. Isto é muito cómico. Sem dúvida é cómico porque infelizmente as pessoas não fazem por mal, mas depois nota-se a ignorância das pessoas quando vêm ter connosco, viram um vídeo ou viram qualquer coisa que nós dissemos no podcast, por exemplo, e têm zero formação teológica e já vêm querer debater sobre os temas como se tivessem muito para propriedade. Portanto, eu falo sobre a teologia, obviamente quem está a ouvir, os ouvintes falam sobre o vosso próprio ramo de especialização, há de ser assim em tudo. A internet, então, para além das vantagens que todos conhecem, oferece uma muito digna de atenção. O facto de estar atrás de um ecrã e ainda mais nos escondermos atrás de um pseudónimo que esconde a nossa verdadeira identidade. Isto é verdade e infelizmente é uma pena porque não vai haver verdadeira recuperação, não vai haver verdadeira recuperação do país de Portugal, nem da igreja online, tem que ser na vida real. Mas muitas vezes no online há muitas pessoas que fazem um bom trabalho, mas simplesmente escondem-se atrás de nomes falsos e imagens. Não deviam, têm que mostrar a cara, simplesmente. Se são homens ou mulheres, mostrem a cara, porque vocês estarem com nomes falsos não faz de vocês melhores. Se têm medo das consequências, posso-vos dizer uma coisa: se têm medo das consequências de falar sobre teologia e sobre estes temas todos e sobre a atualidade de fazer frente ao regime que aí vem com a vossa própria cara e com o vosso nome, então, meu Deus, os vossos filhos estão desgraçados, porque vocês, quando eles baterem à vossa porta, também vão ter medo de abrir a porta e falar com as pessoas que aí vêm, porque não tenho dúvidas, vem aí gente para tomar os vossos filhos e para levar a vossa vida como vocês a conhecem e desfazê-la completamente. Portanto, esta questão dos pseudónimos, das verdadeiras identidades online, meus caros, ganhem, para os homens, desculpem o termo, um par de tomates, que é o que se diz em Portugal, e as senhoras ganhem, se faz favor, e se querem estar online, sejam homens e mulheres. E portanto, não deixem de se esconder atrás dos pseudónimos. Há pessoas que passam anos a estudar para obter uma licenciatura em teologia, outras em vez disso registram-se num determinado fórum ou lista de correio, e lá estão elas prontas a espalhar os seus juízos, radiantes entre os utilizadores da internet, sedentes de verdade. Dedicam-se a dissertações, umas mais do que outras, apoiadas por situações de teólogos ilustres, seja sobre a infalibilidade papal, canonizações, validade dos sacramentos, liturgia, magistério universal ordinário. E isto, evidentemente, infligindo muitos anátemas àqueles que se atrevem a questionar os seus ensinamentos. Anátema sit. Enter. Já está. Este já é anátema. Este aqui já não faz parte da igreja. Já excomunguei. Isto é uma coisa muito cómica. Portanto, é espantoso ver como estes teólogos se multiplicam, aventurando-se em regiões onde outros manifestamente menos dotados do que eles próprios nunca se aventurariam. E agora, deixando de lado, claro, toda a ironia, todo o gozo, eu gostaria de continuar a fazer essa troça, mas não fica bem, gostaria de fazer uma reflexão. A teologia é algo sério, tão sério que não pode ser levado a cabo atrás de um ecrã. A teologia é o auge do conhecimento, e se é uma verdade metafísica, é então a mais elevada das ciências metafísicas humanas, ou seja, das ciências que explicam a realidade à luz da razão natural. A teologia é ainda mais elevada porque a luz que ilumina a teologia é a própria luz de Deus. Portanto, há a filosofia e a seguir há a teologia. Claro que há a história, que faz-se de base, há a sociologia, todas estas disciplinas novas. A teologia é aquela que faz a ponte entre o que é racional e humano e visível, palpável, e que nós podemos constatar por factos, com aquilo que é meramente etéreo, que é meramente do espectro da razão e, mais importante ainda, que ultrapassa a razão e está para além daquilo que é racional. Deus Nosso Senhor pode ser conhecido através do uso das forças naturais, da razão, através das escrituras, como o autor da ordem natural. Mas há também um conhecimento de Deus que não pode ser adquirido apenas pela razão, uma vez que pressupõe que o próprio Deus se tenha dado a conhecer aos homens através da revelação. E, portanto, esta é a teologia no sentido estrito. Entende-se, portanto, que o teólogo deve possuir perfeitamente tanto a teologia como os dados da revelação, como ambos são propostos pelo magistério para conseguir esta síntese devidamente alimentada pela oração, que é o que distingue a verdadeira teologia da discussão da mesa de café. E, portanto, antes de mais, o teólogo deve ser humilde, deve ser dócil às inspirações de Deus, pois o que ele estuda é o objeto mais elevado e mais sublime. Da união da humildade e da docilidade nasce, sem dúvida, o dom da sabedoria.
Tudo isto está absolutamente ausente dos meios sociais, dos fóruns, das redes sociais, e desafio qualquer pessoa a provar-me a mim o contrário e a dizer-me não, há esta prudência clara nas redes sociais e todo o discurso teológico de lá não tem em nada como é que eu ia dizer, o vínculo das paixões. É tudo guiado pela sabedoria do Espírito Santo. Falso. Tudo isto acontece online, infelizmente pelo lado negativo, e temos que resolver. Portanto, uma coisa que gostaria de mencionar também é que a teologia, para ser verdadeira, tem que ser também rezada, como foi aqui dito antes, e o ser rezado pressupõe-se que o teólogo tenha espírito de oração. Há muitas pessoas que têm espírito de oração e que se acham teólogos, mas isso não faz deles teólogos, e nem o ter muito espírito nem ser um rato de biblioteca faz a pessoa propriamente um teólogo. Um teólogo é uma pessoa que se dedica ao estudo destas coisas e que chega a conclusões que pode, porventura, eliminar os outros. Eu não sou teólogo, quem está a falar convosco, quem está a dar este podcast, não se auto-apelida de teólogo, se não tinha isto no meu perfil e no meu currículo, não o tenho, porque é preciso muito para ser um teólogo, e eu não o sei, não o sou. Portanto, quanto mais pessoas que vêm ter comigo e começam com grandes conversas sem qualquer base e fundamento. E é impressionante porque, atenção, eu tenho visto muitas pessoas, especialmente no campo moral, com tudo o que está a acontecer no mundo, a pronunciarem-se sobre as questões morais como se fossem doutores da igreja. Quer dizer, quando não têm sequer ideia do que é que constrói um argumento moral. Portanto, deixem a moral para os sacerdotes. Mesmo eu que sou teólogo, farto-me de dizer, as questões morais têm que ser vistas individualmente com um sacerdote. Não pode ser guiado, primeiro não pode ser guiado por uma pessoa, por mais que seja um teólogo, tem que ser um sacerdote a discernir sobre as questões morais, e é preciso todo um contexto sobre cada situação individual, coisa que às vezes nota é que online todos aplicam a moral de acordo com a sua própria vida e julgam o outro de acordo com a sua própria vida. Errado. Outra coisa que a internet faz é o copiar, colar, copiar e montar. Outra das grandes vantagens da internet sobre a televisão é o facto de poder difundir a boa nova, nomeadamente a mensagem de Cristo, com uma velocidade gigante, sem esforço e sem custos. Qualquer um sabe partilhar. Eu já disse isto no podcast. Querem restaurar Portugal? Querem restaurar a fé? Então parem de fazer share. Produzam conteúdo. Simplesmente, em vez de estarem a fazer share daquilo que se vos envia, produzam conteúdo. Agarrem no microfone, liguem, comecem a gravar. Agarrem numa câmara, liguem, comecem a gravar. Os apóstolos não faziam share da mensagem. Jesus Cristo não lhes dizia qualquer coisa e eles fazer aqui forward no Telegram. Não, meus caros. Implica uma praxis. Ser católico implica a praxis de saírem do vosso conforto, agarrarem naquilo que vocês bebem, o conteúdo que vos chega, colocarem nele a vossa pessoa. Vocês têm que ser pessoas que têm que se afirmar como gente e transmitirem isso aos outros. É isso que faz um apóstolo, quem entrega uma carta, quem entrega uma mensagem. Ok? Produzam conteúdo. Copiar, colar, montar não serve. Esta simples verificação deve fazer o utilizador da internet normal pensar antes de premir o botão de divulgar uma notícia, um julgamento, uma opinião. Isto seria válido para qualquer pessoa, mesmo para aqueles que não têm qualquer questionamento moral. Mais uma razão então para o utilizador católico de internet fazer uma reflexão moral antes de partilhar qualquer coisa. Especialmente aqueles vídeos a dizer que não há papa, que há sede vacantismo, que há isto, que há aquilo. Isso pode danificar a alma de pessoas que vocês não fazem ideia. Portanto, antes de partilharem as coisas, primeiro preocupem-se. Mesmo que vocês tenham essas ideias sede vacantistas, preocupem-se que se estão a falar com pessoas, o vosso objetivo não é convencê-los a ser sede vacantistas, pois não? É convencê-los a serem santos. Portanto, quando vocês têm esta conversa do sede vacantismo com pessoas à vossa volta, vocês podem estar a fazer com que pessoas deixem de rezar. Fica só uma dica, por assim dizer. Uma simples visão periférica nos fóruns católicos tradicionais leva-me também a descobrir com horror que muitos se aglomeram em torno da malícia, difamação e insinuações gratuitas. Interroga-se realmente se aqueles que escrevem ou divulgam estas coisas pensam seriamente sobre o que lhes diz respeito em relação ao 8º mandamento: não darás falso testemunho. Digo isto com propriedade. Já vi pessoas na tradição, na fraternidade até, a dizerem: a fraternidade de São Pedro é o inimigo. e eu, numa altura que olhava, e eu que tenho as minhas, quem sabe o que eu penso, sabe, como é óbvio, que se eu tivesse 2 sítios para ir, Fraternidade de São Pedro ou Fraternidade de São Pio X, tinha que ir à de São Pio X, porque não fez acordo com o Vaticano, né, sobre estes. Bom, isto é todo um tema, mas basicamente há quem já percebe o que eu estou a falar, já percebeu o que eu quero dizer.
E uma pessoa dizia, é o inimigo. E eu dizia à pessoa, não sou o inimigo. Temos as nossas divergências doutrinais, mas eles não são o inimigo. Eles simplesmente estão no erro relativamente a algumas questões doutrinais, mas eu, como é óbvio, não posso dizer que eles são o inimigo. O inimigo é o modernismo, o inimigo é a crise da igreja, e portanto eles não são o inimigo. Esta mesma pessoa que disse isto, passado 2 anos, ou 1 ano e tal, estava a frequentar ambientes advocantistas. Portanto, muita atenção, porque geralmente estas pessoas que usam da malícia, da difamação em relação aos outros, estão pouco seguras de si próprias e em menos de nada estão no erro também elas, porque, enfim, o erro nunca para, se a pessoa não para respirar e para se formar. Terceiro ponto. Uma coisa muito importante que acontece, que é na internet toda a gente é a premissa do... No mundo real podemos dizer, há aquela premissa que toda a gente conhece, penso, logo sou. Na internet há o julgo, logo sou. E o que é que podemos dizer em face à proliferação de comentários? É isto. Sorrindo e escrevendo num teclado, alguns tornam-se colunistas, cronistas, sábios e inspirados, que acreditam que o seu pensamento traz à pobre humanidade aquela luz que até então lhes faltava. Depois, mesmo sem ninguém lhes ter pedido para o fazerem, espalham amplamente as suas opiniões sobre outros assuntos, política, vida eclesial, por correio eletrónico. Não há coisa ou pessoa que escapa ao seu julgamento, mesmo que seja um julgamento imprudente. E isto é o risco que corre quem produz conteúdo. Portanto, eu próprio, ao produzir conteúdo, como é óbvio, tenho uma lista de subscritores, tenho o meu podcast, eu produzo o conteúdo, tenho as minhas opiniões e expresso-as. Agora, não vou lá atirá-los à cara das pessoas, está aqui, tem que ver, e se não ver o meu podcast, então é porque já não é católico. Como eu penso, isso é completamente errado. Produzir conteúdo ou manifestar a sua ideia não tem nada a ver com fazer com que o outro tenha que concordar consigo em todos os aspectos. Por isso é que, quando comecei este podcast e comecei a convidar pessoas que não se identificavam com a tradição católica, alguns católicos começaram logo a tremer. Ai, mas o Diogo está a convidar pessoas que não são da tradição para falarem. Pois estou. Qual é o problema? O católico o podcast é de um católico completamente assente na tradição. Eu não tenho medo nenhum de falar com quem quer que seja, porque não me vou demover da minha posição. Simplesmente sou homem, estou no mundo, fiz a minha escolha e agora o que eu faço é produzir conteúdo. Quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. Nunca farei de uma pessoa, obviamente, online ou até mesmo em público, posso dizer, a pessoa sabe a minha opinião. Se a pessoa não concorda, posso dizer, pronto, o que é que eu hei de fazer? Não concorda, acabou. E não há muito a fazer. Às vezes pode até acontecer que, como já aconteceu em podcasts onde manifesto pouca caridade, especialmente com bispos e até com o Papa, às vezes escapa-me a língua para onde não deve, é um defeito meu, e a verdade é que isso não é bom nem bonito. Portanto, como eu vos disse, isto também é para mim. Portanto, menos julgamento online. E, por último, queria mencionar mais 3 pontos. Diretrizes importantes para todos. Aqui, coisas que eu acho que são importantes para online. Todos recordarão, ou quem não se recorda, São Filipe Neri deu a uma mulher uma penitência. Ela foi confessar-se por ter o hábito de falar mal do vizinho. E para a fazer compreender os efeitos deste terrível pecado, o santo ordenou que depenasse uma galinha enquanto caminhava pelas ruas de Roma, após o que deveria regressar para o ver. Então a mulher fez isso, foi por Roma, depenou a galinha, a andar, e voltou à presença do santo e perguntou então o que é que tinha de fazer agora. Agora, disse ele, a senhora voltará pelas ruas e apanhará todas as penas de galinha, sem se esquecer de nenhuma delas. E ela disse, claro, mas, meu Deus, o que é que me está a pedir? É impossível, havia tanto vento, certamente as penas voaram. E disse o santo, pois, eu sei, mas quero fazer-vos compreender que a calúnia que se espalha pela internet, neste caso ele não disse isto, né? Que a calúnia se espalha como aquelas penas. Ou seja, hoje em dia, quando nós caluniamos alguém, especialmente na internet, como eu o fiz às vezes já com o Papa, dizer, o Papa não é católico e dificilmente é católico, mas não se diz isto simplesmente, especialmente a uma audiência que não se conhece. E então São Filipe Neri deu este exemplo belíssimo e isto fez muito sentido. Portanto, diretrizes úteis para todos é esta: cuidado com a maledicência e o julgamento pérfido. E por último, a internet torna possível a partilha de conhecimentos, experiências pessoais, não só entre amigos, mas também com estranhos. O tempo diário é finito e, claro, nós não dedicamos muito tempo, vemos as coisas, passamos os olhos por uma fotografia, um texto e acabou. Agora há o blog do vizinho, agora há o blog do amigo, há sites para tudo e então as discussões de natureza pública assumem dimensões planetárias. É muito mais agradável discutir em linha com um painel de participantes
do que em privado e do que pessoalmente, porque pessoalmente as pessoas costumam ter mais respeito e online toda a gente se exalta e vai para onde nunca iria se estivesse frente a frente com outra pessoa. Portanto, importante isto. A vantagem da internet é que de facto estamos à distância, podemos insultar até aquelas pessoas que têm 2 metros de altura e pesam mais 50 kg do que nós, mas a verdade é que se isso pode correr bem porque estamos separados, aquilo que eu acho é que devemos usar da caridade para não o fazer. E o tempo passa e o homem não se apercebe. É o último ponto que eu quero mencionar sobre a internet. Em conclusão, gostaria de sublinhar o aspecto do tempo. O computador habituou-nos a raciocinar, agir, comunicar com uma velocidade sem precedentes. Tudo é medido em nanosegundos, em apenas 1 milésimo de segundo. Na verdade, perdemos vários milhares de segundos antes de termos tido tempo de terminar de escrever uma palavra. O processador do computador, por outro lado, utiliza bem o tempo. Não perde nem mesmo 1 nanosegundo. Mas a máquina não somos nós, certo? E nós o que estamos a fazer ali, na interação com a máquina, é precisamente a perder o nosso tempo, porque não vamos apenas processar o texto que estamos a pensar, não vamos apenas fazer o que estamos a pensar, vamos sim dispersar-nos. E portanto, muita atenção para a dispersão. Quanto tempo, mas já não em frações de segundo, como ao computador, mas em 60 minutos, passam as pessoas a escrever comentários nos fóruns, nas redes sociais, a compor mensagens de correio eletrónico? Perguntemos realmente, quanto tempo é que eu passo por dia a fazer isso? E o que é que isto faz? Ou seja, já pensou, por exemplo, sobre a hora do dia em que certos e-mails são enviados ou certos comentários são registados? Meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. Isso acontece no meu podcast. Eu recebo imensos comentários entre as 2 e as 6 da manhã. E é surreal. Bom, há muitos que estão no Brasil e lá é mais cedo, ok, eu compreendo. Mas é surreal a quantidade de pessoas que passam a noite acordada ou trabalham de noite ou não sei. Portanto, isto, o passar a noite acordado, se não for devido ao trabalho, pode ser uma desordem. Portanto, atenção, cuidado. Também queria mencionar aqui que há outro ponto que eu ia falar, que é o ponto que vai agora falarmos da televisão, da internet, e vou falar sobre os maus hábitos. E portanto, o único ponto que eu queria mencionar antes de fazer isso era servos tempos, ou seja, aproveitar maximamente o tempo. Eu tenho um podcast sobre o tempo, onde explico que é importantíssimo aproveitar o tempo. O tempo é um dom que Deus nos dá para que possamos caminhar para Ele. O tempo não é para ser usado incorretamente para caminhar para longe de Deus, pelo contrário, é para caminhar para Deus. Portanto, façamos o nosso trabalho, caminhemos para Deus. Por último, já fiz um ponto então sobre a TV, sobre a internet, com vários subtópicos, por assim dizer, e agora queria falar sobre os maus hábitos. Porquê os maus hábitos? Eu acho que está tudo interligado. Os maus hábitos, agora de uma forma geral, estão ligados ao mau uso de estes 2 equipamentos que mencionei antes, ou estas 2 tecnologias. Um dos maiores infortúnios trazidos pela culpa de Adão é a nossa propensão para o pecado. E aqui não há volta a dar. Já disse o apóstolo que veja outra lei nos meus membros que me leva cativo à lei do pecado. Romanos 7,23. Assim é difícil para nós, infectados com tal concupiscência e rodeados por tantos inimigos que nos levam ao mal, alcançar a glória sem culpa. Quem é neste mundo não pecar, dificilmente será humano. Ou são a Nossa Senhora ou são Jesus. Reconhecendo então a nossa fragilidade, pergunto agora, o que diria de um viajante que, tendo de atravessar o mar durante uma terrível tempestade e num navio meio partido, quereria carregá-lo com um peso tal que, mesmo sem tempestade e mesmo sem que o navio fosse muito forte, bastaria para o submergir? Então temos que pensar exatamente o mesmo de nós próprios e dos nossos maus hábitos, e estes maus hábitos são, ao fim e ao cabo, os nossos pecados, os nossos vícios, e a nossa vida é o nosso barco. E temos que atravessar o barco, o mar tempestuoso que caminha, né? É assim, a vida é feita de um mar, umas vezes mais calmo, outras vezes mais tempestuoso, em que tantos se perdem, e temos que usar deste navio frágil e ruinoso que é o nosso corpo, no qual a alma está lá dentro e caminha, e que deve chegar sã e salva ao outro lado. E portanto não carreguemos demasiado este barco com os nossos maus hábitos, porque certamente estes maus hábitos vão fazer com que o barco se afunde. E portanto queria aqui mencionar 3 pontos importantes sobre os maus hábitos. É difícil para tais pecadores serem salvos, todos os pecadores que têm maus hábitos, como todos nós temos, eu próprio tenho, porque estes maus hábitos chegam ao espírito, endurecem o coração e causam obstinação na hora da morte, que é o pior. Para quem não sabe, quando nós morremos, a nossa alma fica obstinada para Deus ou obstinada para o inferno.
E portanto, quem morre obstinado para Deus, ou seja, obstinado para o inferno, não pensem que no inferno as pessoas estão a chorar, porque se eu soubesse tinha ido para o céu. Não, as pessoas estão obstinadas, estão ainda mais zangadas e furiosas com o mundo, por terem sido criadas, e contra Deus, porque Deus as criou. E portanto é como aquela pessoa que hoje o Estado Socialista criou, que não faz nada para melhorar a sua condição de vida, e não só não faz nada, como ainda se queixa que o Estado não lhe dá nada quando já recebem subsídios e tudo, e a culpa de tudo está mal na vida é do mundo, menos delas. E portanto isto acontece também nos católicos e nas almas, em todas as almas. Quando nós morremos em estado de pecado mortal, não nos vamos arrepender, vamos obstinar. Portanto, maus hábitos cegam a inteligência, é o primeiro ponto. Maus hábitos cegam-nos, ponto final. Porque é que os santos pediram sempre a Deus que os iluminasse e temeram tornar-se os pecadores mais abomináveis do mundo? Porque sabiam que se perdessem a luz divina, poderiam comer pecados horrendos. E como é que tantos cristãos vivem obstinadamente no pecado até serem irremediavelmente condenados? Porque o pecado cega-os e por isso estão perdidos. Toda a culpa traz consigo cegueira e à medida que os pecados aumentam, a cegueira do pecador aumenta. Deus é a nossa luz e quanto mais longe a alma se afasta de Deus, desta luz, mais cega ela se torna. Tal como a luz do sol não pode entrar num copo cheio de terra, também a luz divina não pode penetrar no coração cheio de vícios. E é por isso que vemos frequentemente que certos pecadores vão de pecado em pecado e nem sequer pensam em corrigir-se a si próprios. Estes infelizes, caídos num poço escuro, só sabem cometer pecados e falar de pecados, pensam apenas em pecar. E mal sabem o que é um pecado grave e maligno. O próprio hábito de pecar, diz Santo Agostinho, impede o pecador de ver o mal que está a fazer. Por isso vivem como se não acreditassem que Deus, a glória de Deus existe, que o inferno existe, que a eternidade existem, e portanto vivem como se nada disto existisse. E quem não conhece alguém assim na sua família? Aliás, olhemos para nós próprios, quem antes da sua conversão não vivia assim também? Eu posso-vos dizer, como muitos jovens, mas que não desculpe, não preciso dizer isto, como muitos jovens durante a minha adolescência e até me converter, até ser batizado e ainda depois, tive de lutar com uma série de vícios e pecados que se instalaram na minha alma, que se instalaram nos meus hábitos. E posso-vos dizer que custa muito sair desse ambiente. Porquê? Porque a pessoa está virada sobre si mesma, como se uma pessoa se dobrasse sobre si mesma, egocêntrica. Uma pessoa está quase escrava destes vícios e dessas paixões. E a verdade é que quando começamos a largar um ou do outro, começamos a largar todos. E geralmente, pelo que eu tenho visto até nas pessoas, isto acontece quando avançamos, como eu volto a dizer, na vocação, na oração e em tudo aquilo que estabiliza a nossa vida em Deus. E acontece que aquele pecado que inicialmente causou horror, e isto acontece também depois de pessoas que se convertem e depois mais tarde voltam a pecar e entrar nestes vícios, acontece que aquele pecado que inicialmente causou horror pelo efeito do mau hábito, já não horroriza mais a mente. Põe-nas como uma roda e como uma palha diante do vento, diz o Salmo 82. Vejam como uma palha facilmente movida por qualquer brisa suave, assim também veremos muitos que antes de caírem resistiram e lutaram contra as tentações, mas depois, tendo contraído o mau hábito, caem imediatamente em cada tentação, em cada oportunidade de pecar que lhes é oferecida. E porquê? Porque o mau hábito os privou de luz. Simples. São Anselmo diz que o diabo procede em certos pecadores como aquele que tem um passarinho amarrado com uma fita. Deixa-o voar para longe, mas quando quer atrá-lo novamente para o chão, ou para perto de si. Portanto, o diabo faz isto connosco. Isto é uma coisa muito, muito interessante. E eu sentia isto quando tinha acabado de ser batizado, não é? Quando vinha de uma vida do homem velho, e a pessoa que é batizada recebe uma série de graças, Deus tem a misericórdia de perdoar os seus pecados, mas as penas estão todas lá. E portanto a pessoa tem que expiar estas penas do passado que não expiou. E a pessoa que está habituada ao pecado acaba por ser isto. O demónio agarra, queres se libertar, então toma lá uma trela e deixa-nos ir e depois puxa. E portanto, alguns, acrescenta São Bernardino de Sena, pecam sem serem chamados a fazê-lo. São como moinhos de vento, que são girados por qualquer ar e continuam a girar, mesmo quando não há grãos para moer. E por vezes, até quando o moleiro não quer que se movam, estes pecadores, observação João Crisóstomo, andam por aí a forjar pensamentos malignos, sem ocasião, sem prazer, quase contra a sua vontade, tiranizados pela força do mau hábito. Pois, como diz Santo Agostinho também, o mau hábito torna-se então necessidade e o hábito, observação Bernardino, torna-se natureza. Portanto, o ímpio, depois de ter atingido as profundezas dos pecados,
já não presta mais atenção, diz-nos Provérbios 18:3. São João Crisóstomo também explica estas palavras referindo-as ao pecador obstinado em maus hábitos que, afundado naquele abismo escuro, despreza a correção, os sermões, as censuras, o inferno e até Deus. Despreza tudo e torna-se como um abutre, voraz, que, para não deixar a carcaça de que se alimenta, prefere ser morto pelos caçadores. E eu aqui tenho que salientar a nossa oração. Eu noto que isto acontece até mesmo comigo próprio, não é? Até mesmo comigo próprio, especialmente quando eu começo a rezar de forma mecânica, a ir à missa de forma mecânica, às vezes com filhos, com família. É tão fácil estar simplesmente nas coisas de forma mecânica, mas isto faz com que o nosso coração se endureça e faz com que começamos a ganhar mais tibieza e começam estas coisas a levar-nos para longe da oração. Portanto, muita atenção. Um sacerdote relata que um homem condenado à morte, a caminho da forca, levantou os olhos e, olhando para uma jovem mulher, entregou-se a um pensamento maligno. E o padre, que estava com ele, diz-nos que um blasfemador, também condenado à morte, proferiu uma blasfémia no preciso momento em que o carrasco o atirava da escada para o enforcar. Portanto, vejam bem, é esta obstinação para o mal. São Bernardino diz-nos com razão, cito, é inútil rezar pelos pecadores habituais, mas sim ter pena deles como se estivessem condenados. E portanto é isto que temos que fazer com a nossa família. Às vezes vou rezar 3 terços pela minha família, quando já falámos 1000 vezes com a nossa família sobre possivelmente vão para o inferno se continuarem assim, a vossa vida deve mudar, rarará. Meus caros, é inútil rezar pelos pecadores habituais. O que temos é ter pena deles como se estivessem condenados. E aliás, já vi que faz mais efeito falar com eles como se fossem condenados ao inferno, porque as pessoas aí vão começar a abrir a pestana. Será que vão querer? Obviamente não é dizer vais ser condenado ao inferno cada vez que falamos com eles, mas simplesmente é ter pena e tratá-los como se fossem moribundos à morte, porque são pessoas que vivem como se estivessem mortas. Será que estas pessoas vão querer sair do precipício em questão se não olharem para ele nem o virem? Eu duvido, seria preciso um milagre. Eles abriram os olhos no inferno quando o conhecimento do seu infortúnio só servirá para os fazer chorar mais amargamente por causa da sua loucura. E é isto mesmo. Vão abrir os olhos no inferno quando estiverem a chorar pela sua loucura e ficarão mais furiosos ainda, e especialmente furiosos connosco, que não os dissemos, quer dizer, quando dissemos claramente com todas as palavras. Mas é isto que temos. Segundo ponto sobre os maus hábitos. Os maus hábitos endurecem o coração, aquilo que eu estava a falar. Os maus hábitos endurecem o coração, permitindo que Deus o permita justamente como castigo para a resistência que se opõe aos seus apelos. O apóstolo diz que o Senhor tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Romanos 9:18. Santo Agostinho explica este texto dizendo que Deus não endurece imediatamente o coração daquele que habitualmente peca, mas priva-o da graça como castigo, da ingratidão e obstinação com que rejeitou aquilo que antes lhe tinha sido concedido. E em tal estado, o coração do pecador é endurecido como se fosse feito de pedra. O seu coração será duro como uma pedra e fender-se-á como uma bigorna de martelo. Job 41:15. Assim acontece que enquanto alguns se comovem e choram quando ouvem o rigor do julgamento divino, as tristezas dos condenados ou a paixão de Cristo pregado, os pecadores dessa linhagem, não são sequer comovidos. Para eles Cristo numa cruz é até motivo de troça. Falam e ouvem-no falar com indiferença e como se fosse um assunto que não lhes interessa. E com este golpe de mau hábito, a sua consciência endurece cada vez mais. E portanto, é uma espiral, é uma bola de neve. Para quem nem as mortes súbitas, nem os terremotos, trovões, relâmpagos conseguem assustar e trazê-los de volta à razão, mas pelo contrário, acalmam-os. Então, é sinal que estão perdidos, porque se uma pessoa não se compadece com o sofrimento deste mundo, que é visível, como se há de compadecer do sofrimento ou do mundo espiritual que não o vê. Portanto, o mau hábito destrói pouco a pouco o remorso da consciência, de tal forma que aqueles que habitualmente pecam, os pecados mais enormes para eles não parecem nada. Eles pecam por pecar, diz São Jerónimo, mesmo aquele certo rubor que o pecado naturalmente carrega consigo, eles conseguem eliminá-lo. São Pedro compara-os até aos porcos que chafurdam na lama. Segunda carta de Pedro 2:20.22, pois tal como este animal imundo não percebe o fedor da lama em que chafurda, também estes pecadores são os únicos que não conhecem o fedor das suas falhas, que todos os outros homens percebem e abominam. E como a lama lhes tirou até a faculdade de ver, que maravilha é, diz São Bernardino, que eles não venham a si mesmos, mesmo quando a mão de Deus os atinge. Daí que, em vez de se entristecerem pelos seus pecados,
se alegram, riem e vangloriam deles. Provérbios 12-14. Portanto, qual é o significado destes sinais de natureza diabólica? Pergunta São Tomás de Villanova. Todos eles são sinais de condenação eterna. É verdade, medo. E misturado com fúria, misturado com confusão, misturado com apatia. Todas as virtudes inversas, as verdadeiras virtudes cristãs e humanas. Portanto, se tiver maus hábitos, tente livrar-se deles agora, que Deus o está a chamar, e enquanto a vossa consciência vos picar, boa, regozijai-vos, pois é um sinal que Deus ainda vos não abandonou. Mas reparem os vossos caminhos e saiam rapidamente deste estado, pois, se não o fizerem, a ferida vai se abrindo, tornando-se gangrenosa e ficareis perdidos. E aqui é um conselho para mim também. Portanto, meus caros, associem este podcast. Eu acho que é muito pertinente ouvir a seguir este, não ouvir um podcast sobre o tempo. Temos um tempo limitado. Há uns têm uns anos, outros têm uns meses, outros têm umas horas, outros estão a morrer agora. Sim, há gente a morrer agora e podem ser vocês. Portanto, meus caros, mãos ao caminho, mãos à obra, pés ao caminho. Maus hábitos levam à impenitência final. Isto é importante. Quando a luz que nos guia se perde e o coração se endurece, quanto melhor para o pecador ter um fim mau e morrer obstinado nas suas faltas. Os justos caminham no caminho certo, e pelo contrário, aqueles que habitualmente pecam, caminham sempre nos caminhos errados. Se afastarem do pecado durante algum tempo, estão prontos a cair de novo, razão pela qual São Bernardo lhes anuncia a condenação. Talvez alguns deles possam querer fazer reparações antes da morte chegar até eles, mas aí reside a dificuldade, que aquele que está acostumado a pecar se emenda a si próprio quando atingir a velhice é um pouco difícil, diria eu, porque as pessoas morrem como vivem. Isto é facto. Se está à espera de chegar a uma certa idade e para se emendar, é porque não tem muita salvação. O jovem, como tomou o seu caminho, mesmo quando se envelhece, não se afastará dele. Isto aqui é um facto. E a razão disto, diz São Tomás de Villanova, é que a nossa força é muito fraca e, portanto, a alma privada de graça não pode permanecer sem cometer novos pecados. E além disso, não seria uma grande loucura arriscar a perder voluntariamente tudo o que possuímos na esperança de nos vingarmos no último jogo? No último tempo? Não é? Queremos ir a penalti, estamos num playoff e estamos a jogar para ir a prolongamento. Não menos insensato é aquele que vive em pecado e espera que o seu último momento de vida compense tudo. Pode, por acaso, o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo das suas manchas? Jeremias 13-23. Atenção, Jeremias 13-23 já escrevi coisas racistas. Está a falar aqui do etíope mudar a cor da sua pele. Mas enfim. Pois mesmo aquele que tem hábitos perversos e inveterados não pode levar uma vida virtuosa, mas irá finalmente entregar-se ao desespero e terminar os seus dias de forma desastrosa. Provérbios 28-14. Comenta aqui o texto de Job 16-15. Feriu-me com ferida sobre ferida, caiu sobre mim como um gigante. Diz São Gregório sobre isto: se o homem for agredido por inimigos, mesmo que receba uma ferida, pode ainda ser capaz de se defender, mas se for ferido uma e outra vez, perde as suas forças até estar finalmente morto. É assim que funciona o pecado. Na primeira e segunda vez, deixa alguma força ao pecador, sempre por meio da graça que o assiste, mas se ele continuar a pecar, este pecado torna-se um gigante, enquanto o pecador, pelo contrário, cada vez mais fraco e com tantas feridas, não pode evitar a morte. Jeremias compara o pecado a uma grande pedra que oprime a alma, e São Bernardo acrescenta: é tão difícil para aquele que tem o hábito de pecar converter-se, como é para o homem enterrado debaixo de enormes rochas e sem forças para as mover, estar livre do peso que o pesa. Estou então condenado e sem esperanças? Talvez um destes infelizes pecadores pergunte. Não. Ainda não. Se realmente quer consertar os seus caminhos, você que me ouve, mas os males mas há muitos males que o afligem, ou circunstâncias de vida, ou etc. Não tema. Porque Deus, veja, aquilo, você está a pensar com meios humanos. A sua capacidade para se livrar do pecado é zero, vale zero para Deus. Nenhum católico se livra do pecado por sua força própria. Toda a gente se livra pela graça. Obviamente agora o que tem que fazer tem que se sujeitar à graça. E para se sujeitar à graça, nada melhor do que sujeitar-se às regras da Igreja, nomeadamente aos sacramentos e à vida moral e justa. Quando uma pessoa está doente, está em perigo de morte e não quer tomar medicamentos porque não conhece a gravidade da sua doença, o médico diz-lhe que se não usar o remédio ordenado, morrerá irremediavelmente. O que responderá à pessoa doente? Claro que vai dizer: estou pronto a obedecer em tudo, é uma questão de vida.
Bom, é a mesma coisa aqui em relação ao pecado. Se está doente e daquele mal, como diz São Tomás de Villanova, qualquer pessoa raramente é curada, então corra já para o grande médico, corra já para Cristo, que é a única pessoa que pode salvá-lo da sua vida pecaminosa. E vida pecaminosa, eu não vou descrever o que é. Cada um terá os seus vícios, os seus maus hábitos, cada um saberá aquilo que deve corrigir, porque vamos já ser sinceros. Olhem cara a cara. Vocês sabem quais é que são os vossos problemas. Portanto, o que vocês sabem é que não têm força para os resolver. E, portanto, se não têm força para os resolver, das duas, uma. Ou são seres abaixo da condição humana e já vivem como os Bill Gates da vida querem que vocês vivam, como gado, e eu duvido que vocês sejam isso. Ou, se vocês são pessoas com capacidades, levantem-se agora mesmo, ponham-se a caminho de um prioridade, confessem-se, assistam a uma missa, comunguem o corpo de Cristo se estiverem nessas condições e sejam homenzinhos e mulherzinhas, como deve ser. Abandonem a vossa vida desordenada. No entanto, para ser curado, lá está, levantar-se do seu banco, ir para um prioridade, depende de si, mas o remédio precisa da graça. E, portanto, não é porque você se levantou e foi lá que deve ter alguma coisa. Deus dá-lhe as graças consoante a sua disponibilidade para receber as graças. E você há de as receber consoante a sua disponibilidade para as receber. Você até pode querer receber graças na medida de 100 e Deus dá-lhe graças na medida de 50. E é o que você precisa para agora. Portanto, aqui depois não se ache mais santo do que Cristo, do que Espírito Santo e do que Deus Pai, porque eles saberão certamente aquilo que lhe convém. Não espera apenas pelo milagre da graça de se levantar por força do Espírito Santo, que entre uma luz pela sua janela e que de repente tenha uma vida tão atarefada, eu hei de ir ao prioridade, hei de me ir confessar. Não espero que se abra, que o céu abra e que venha uma luz, entre pela sua casa e faça uma suspensão temporal no mundo, tudo para à sua volta e alguém lhe diga, deixam 2 anjos e digam, vai, é agora o momento de tu ires confessar. Meu caro, isso é egocentrismo, você não é assim tão importante. Deus criou, cabe-lhe a si salvar-se ou não. Deus, para ele, não é indiferente, porque Deus quer obviamente o seu bem, mas posso lhe dizer que para Deus é igual se você vai para o inferno ou para o céu, em termos da sua subsistência enquanto ser. Para Deus é igual ao litro. Agora, como é óbvio, Deus tem essa vontade, não o criou para andar a mandar a sua alma para o diabo. Portanto, fugir das más companhias, fugir das tentações, recomendando-se a Deus, e é isto, não há mais nada a dizer. Recorrer aos meios de santificação e que podem ajudar a que os maus hábitos desapareçam. Posso-vos dizer que eu já fui paciente, aliás, sou sempre, não é? Mas já tive à morte, já fui baleado de guerra pela vida anterior que tinha, e posso-vos dizer que recorrer a estes meios nunca falha. Confissão frequente, leitura espiritual diária, devoção à Santíssima Virgem. Eu aqui não posso dizer-vos como Nossa Senhora me tem ajudado e como ajuda. Não há palavras para descrever isto, não vos consigo nunca passar pelo áudio esta sensação. Nossa Senhora é uma mãe, mais que uma mãe, é mãe de Deus também. E portanto a entrega à Nossa Senhora é imprescindível. Vão a Fátima, vão ao Santuário Mariano mais perto da vossa casa, entreguem-se a Nossa Senhora, garanto-vos, estão nas mãos certas, tudo vai correr bem a partir daí. Rezem continuamente para obter as forças necessárias para não cair. E claro, evitem as ocasiões perigosas, caramba. Se vocês vivem uma ocasião em que vos leva ao pecado, têm que fazer por mudar, lamento. Isto é como vocês abrirem uma padaria no meio do deserto. Vocês não estão à espera de vender pão no meio do deserto, pois. Então é a mesma coisa se vocês vivem num ambiente em que vos leva a pecar, vocês não podem estar à espera de não pecar. Aqui a circunstância faz o homem e a mulher. É necessário, portanto, que se domine a si próprio, que faça violência contra si próprio. Não só dominar-se, é violência. Ou seja, eu quero isto, mas não vou dar a mim próprio. Eu quero aquilo, mas não vou dar isso, porque são apetites humanos. Claro, não é? Eu quero um carro para levar a minha família e sem carro a minha família não vai. Isso aí não vai fazer violência contra a sua família. É o que eu noto às vezes, é que as pessoas misturam um pouco. Como até esta história das injeções, há aí alguns heróis católicos, eu nunca vou ser injetado, mesmo que perca o trabalho, mesmo que eles me levem, matem. E eu só fico a pensar, então ok, então os mártires vão ser quem? Vão ser os seus filhos. Você é o herói da história e os seus filhos são o quê? São os personagens secundários. Meu caro,
temos que fazer aqui um recuo até àquela casa onde eu estava a falar sobre ter bom, enfim, não vou utilizar outra vez essa linguagem. Portanto, domine-se, faça violência contra si próprio e, caso contrário, a ameaça do Senhor irá ultrapassá-lo. Morrerás no teu pecado. João 8:21. E se não te remediares agora, quando Deus o eliminar, dificilmente o poderá remediar mais tarde. Escutai o Senhor que vos diz, como ele disse a Lázaro, simplesmente. João 11:43. Sai. Mais nada. O Senhor disse isto a Lázaro. Sai. E o que é que ele fez? Ressuscitou e saiu. Portanto, meus amigos, há aqui que considerar que não estamos a falar de forças humanas. Estamos a falar do vosso sentimento humano, claro, mas depois é Deus que trabalha. Vocês são uma obra incompleta que Deus tem que trabalhar e moldar. Deus, os santos e Nossa Senhora, que, como é óbvio, vivem na comunhão dos santos, na comunicação dos santos, que é algo imprescindível para nós católicos. Pobre pecador já morto, Lázaro, saiu do túmulo e já ainda vinha a cheirar mal. Responde rapidamente e entrega-te a Deus e teme que não seja este o último dia da tua chamada. Meus amigos, é tudo por hoje. Espero que com este podcast possam criar regras, como eu já criei em tempos. Eu, em tempos, quando comecei o podcast, tinha uma regra que era: não há internet em minha casa depois das 8 da noite. Esta regra, neste último ano, que o podcast tem aumentado um pouco de intensidade, tem sido quebrada vezes e vezes sem conta. Mas vou voltar a ele. E é assim, prioridades na vida. Gosto muito de fazer podcast, gosto muito de falar com quem ouve o podcast, mas, lamento, aqui tem que haver também uma salvação da minha alma, que consequentemente será a salvação dos meus filhos. Um grande abraço e vamos falando.